Olá, meu nome é Jéssica Tairane de Moraes, eu falo a partir do Brasil, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o trabalho que eu vou apresentar é em coautoria com a minha orientadora, a professora doutora Jane Filipe. E o trabalho se intitula Entre Gatinhos, Construções e Transgressões dos Scripts de Gênero, cenas de uma pesquisa com crianças. Então, para contextualizar um pouquinho de como se deu, né, esta pesquisa. Então, este trabalho, ele apresenta apenas um recorte, né, de alguns resultados parciais de uma pesquisa de doutorado realizada com 20 crianças de 4 anos de idade de uma escola pública de educação infantil na região sul do Brasil. E o problema de pesquisa foi investigar de que modo, né, as crianças no cotidiano da educação infantil estabelecem estratégias para lidar com os scripts de gênero socialmente impostos. E a partir desta pergunta, o objetivo geral foi investigar como as crianças, em seu cotidiano, se mobilizaram, né, criando estratégias para burlar ou para tensionar os scripts que lhes eram culturalmente impostos. Então, o objetivo principal dessa pesquisa foi observar as crianças para além daquilo que as regula em relação às questões de gênero, mas como elas, em seu cotidiano, estabelecem esses movimentos, mesmo que sutis, para burlar, né, alguns desses scripts. Então, essa pesquisa ela teve, né, um percurso ético e metodológico, porque se tratava e se trata ainda, né, está ainda dentro de uma pesquisa com crianças, e a ética nesse trabalho ela foi pensada antes, durante e depois. Antes, no sentido de pensar quais referenciais que a gente utilizar, qual o objetivo, qual a nossa pergunta principal, né? Durante também em como a gente iria fazer esses movimentos com as crianças, como que a gente iria discorrer as análises, e depois em como essa pesquisa pode trazer contribuições importantes para a vida das crianças. Então, se trata de uma pesquisa que se desenvolveu a partir de observações participantes, em torno de 20 observações ocorreram, além dos encontros para conhecer a escola, para conversar com as crianças, os movimentos de devolutiva. Tá? Também foi entregue, então, um termo de consentimento livre esclarecido para as famílias e para a escola, um termo de assentimento para as crianças, adaptado em forma de história em quadrinhos. E isso foi feito também porque nessa pesquisa, inspirada na Natália Fernandes, se optou em utilizar um filtro nas fotos das crianças, para manter o sigilo e o anonimato das suas identidades, mas também para trazer essas crianças para a pesquisa, para mostrar as suas expressões, o que elas estavam sentindo, o que elas estavam fazendo ali naquele momento, né? Para considerar elas, então, autoras de fato também neste processo. Se teve também, durante as observações, as crianças tiveram a possibilidade de utilizar crachás verde ou vermelho, né? Se elas não quisessem ser fotografadas, ou mesmo se elas tivessem assinado o termo de assentimento em determinado dia, elas não quisessem conversar comigo, não quisessem ser muito observadas, ou não quisessem ser fotografadas. Se teve uma linha do tempo que foi preenchida junto com as crianças durante os encontros, para elas irem se preparando para a minha saída do campo também. E se teve uma pré-devolutiva em formato de exposição das fotos que foram registradas delas nesse período. E elas puderam, então, observar e serem as primeiras a terem acesso ao material e a tudo que foi produzido na pesquisa. E além de todos esses movimentos, a gente tentou recorrer também ao que Stanford chama de radar ético, porque mesmo que as crianças nos sinalizem de determinadas formas que estão querendo participar, tem as relações de poder envolvidas e que muitas vezes, então, elas podem não querer negar participar, porque elas já estão envolvidas nessa relação com aquela pessoa adulta, né? Então também é importante esse radar para a gente perceber, assim, na sutileza, se as crianças estão realmente à vontade e querendo participar de algum movimento ou não que a gente está fazendo ali. E através dessas observações também foram pensadas em diferentes estratégias para tentar ouvir as crianças nas mais diversas linguagens que elas se expressam e que não se dá somente através, né, da voz
verbal, da fala. Então, se recorreu a fotografias, anotações, gravações, desenhos das crianças e espaços propositores para brincadeiras e para a ação delas. E aqui nessa pesquisa eu trago um recorte principalmente das cenas das crianças no espaço de brincar da cozinha da sala referência delas. Então, alguns resultados parciais que se obteve nesse processo que eu contextualizei aqui para vocês. Você pode perceber que os meninos, né, eles procuravam assumir diferentes papéis não binários e geralmente de animais, como gatinhos, para tentar ocupar um espaço da sala que ele era muito disputado, mas que geralmente ele era monopolizado pelas meninas e elas decidiam se os meninos podiam ou não brincar ali, que era o espaço da casinha e cozinha. Esse espaço, então, ele tinha vários elementos plásticos e elementos na cor rosa, como pode ver ali no filtro das imagens, e essas imagens estão com filtro de desenho em quadrinho, né? Como eu falei ali antes, que foi um movimento ético. Então, se pode perceber que essa era uma estratégia utilizada pelos meninos. E também, quando alguma menina se ausentava por alguns segundos e eles ficavam ali naquele espaço, eles pegavam algum material para brincar de comidinha, ou pegavam alguma boneca, algum carrinho de boneca, e quando elas voltavam, eles logo largavam e iam novamente para o chão, fazendo de conta que eram gatinhos. Então, se percebeu que essa foi uma estratégia deles para poder ocupar esse espaço que muitas vezes eles não podiam porque era monopolizado pelas meninas. A questão da interdependência também se pode perceber que essas relações entre adultos e crianças, bem como essa questão da ideia de obediência ao adulto, elas podem afetar os modos como as crianças, né, os meninos e as meninas compreendem e vivenciam esses scripts de gênero. Porque como nesta turma tinha uma professora referência que estava a maior parte do tempo com as crianças, também tinha outras professoras que entravam em outros momentos quando essa professora não estava na escola, quando ela saía para o planejamento dela. E geralmente essas outras professoras tinham uma postura um pouco mais controladora com essas crianças, né? Nos momentos das brincadeiras. De dizer que as meninas tinham que ficar em determinado espaço, os meninos em outro espaço, que eles não podiam fazer muito barulho, que eles não podiam correr muito, que eles não podiam pegar muitos brinquedos. Então, nesses momentos, as crianças acabavam não burlando e não inventando outros movimentos e outras ações. Já quando estava essa professora que é a referência, que ela acabava deixando as crianças mais livres para brincar, né, para fazer esses movimentos, para fazer até mesmo mais barulho, as crianças então acabavam arrumando essas estratégias, como a de gatinho que eu mostrei ali. Então, também não é só uma ação isolada da criança, mas esse contexto da escola tem que se considerar esses movimentos de interdependência entre adultos e crianças que acabam influenciando, sim, nos modos como elas vivenciam isso, ou burlam ou não, né, esses scripts de gênero. E também foi possível perceber que é preciso criatividade para transgredir essas questões e esses scripts, e as crianças se mostraram, sim, criativas na maior parte do tempo nas suas capacidades de burlar ou até mesmo reinventar esses scripts. Como é o exemplo dessa menina que eu trago ali na foto, de um dia do brinquedo de casa que as crianças podiam levar para a escola, e os meninos geralmente levavam super-heróis, carrinhos e brinquedos assim mais tecnológicos de montar, e se percebia que elas ficavam muito curiosas com aqueles brinquedos deles, né? E elas geralmente levavam mais bonecas, maquiagem, esse tipo de coisa. E geralmente os meninos levavam, brincavam um pouquinho e deixavam o brinquedo largado. Então as meninas, algumas delas, quando eles não estavam observando, elas iam lá, meio que pegavam escondidinho aquele brinquedo e iam para algum canto da sala brincar, para poder também utilizar aquilo ali sem que ninguém visse, né? Até mesmo porque o brinquedo também não eram delas, mas era um dos movimentos então que elas estabeleciam para brincar e para ter acesso a esse tipo de brinquedo, que muitas vezes na escola elas acabavam
não brincando, porque era um canto meio que monopolizado dos meninos, quando tinha mais esse tipo de brinquedo. E muitas vezes elas veem esses brinquedos e não têm acesso. Então era ali que elas tinham acesso, né? E até mesmo por curiosidade, elas meio que pegavam escondido e iam para algum cantinho mais escondido para brincar. E já para ir encerrando a minha fala, foi possível perceber também que é preciso ampliar as possibilidades, os movimentos, os espaços e as materialidades, né? E que os meninos e as meninas, em suas ações mais comuns do cotidiano, eles demonstram essa necessidade de modos mais plurais de viverem suas infâncias. Porque muitas vezes, quando a gente pesquisa com crianças, a gente também não pode, em função dessas relações de poder, a gente não pode se ater também só o que as crianças nos trazem nesses movimentos mais específicos, né? Durante uma fala, durante um desenho, né? Ou durante uma fotografia, porque muitas vezes elas acabam percebendo o que, que a gente está querendo ter ali naquele momento e acabam correspondendo a essa expectativa. Mas se a gente parar para observar ela, o que, que é mais comum nas ações dessas crianças? O que, que elas fazem com mais recorrência? O que, que a maioria delas faz ao mesmo tempo? Que mostra essa necessidade delas. Então, a partir desses movimentos das crianças, dessas observações, foi possível perceber que elas querem ter mais liberdade para agir, para circular entre os espaços, entre os contextos, que elas querem estar mais em ambientes externos, onde dá mais vazão, onde dá mais liberdade para elas agir, né? E para elas interagir também. Enfim, elas nos mostram que elas querem modos mais plural e mais possibilidades, né, de agir e de viverem as suas infâncias. Então, eu vou encerrando a minha fala por aqui. Obrigada pela atenção. E se alguém ficar com alguma dúvida, pode deixar nos comentários e também abaixo tem o meu contato. Obrigada.